palavra Páscoa significa travessia, mas principalmente a palavra significa passar por cima. E isso tinha a ver com aquele espírito de morte que passaria por cima das casas do Egito. E aquele espírito de morte iria atacar todas as casas cujas portas não tinham um pouco do sangue do cordeiro, nem na porta, nem nas vigas das portas. E aquela ideia de essa será a sua Páscoa, é o Senhor dizendo: esta será a cerimônia que vocês transformarão em algo no que vocês comemorarão de maneira perpétua, lembrando-se. E as orientações do Senhor foi: pega um cordeirinho ou um cabritinho de 1 ano, sem mancha, guarde o cordeirinho até no dia em que eu mandar sacrificá-lo. Pega o sangue, passa nos batentes da sua porta, e depois vocês vão assar no fogo e vão comê-lo. E outra coisa, vocês vão comer pão sem fermento e ervas amargas. O que significavam estas 3 coisas? O cordeiro significava: por causa do sangue derramado do cordeiro, nós vamos ser libertos do Egito. O pão sem fermento significava um pão sem contaminação, que eles estavam se desvencilhando de tudo aquilo que Deus não queria para a vida deles, incluindo da escravidão a qual estavam submetidos no Egito. Então o pão sem fermento simbolizava um pão sem pecado. E ervas amargas para lembrar que um dia vocês foram escravos. Então até hoje os judeus comemoram a Páscoa assim, dessa maneira, comendo a carne assada no fogo, comendo ervas amargas para lembrar o tempo de escravidão, e comendo pão sem fermento para lembrar que eles não devem se contaminar com as coisas que Deus não gosta. Interessante que essa foi a primeira Páscoa. E a Páscoa tem alguns significados muito interessantes para mim. O primeiro significado é travessia. Travessia. Não só a travessia do Espírito que atravessaria por cima das casas, mas a travessia que o povo de Deus faria do Egito pelo deserto até a terra prometida. Preste atenção, a travessia que o povo faria saindo do Egito, passando pelo deserto e entrando na terra prometida. Esses 3 significados estão embutidos na Páscoa. Quando nós comemoramos a Páscoa, devemos lembrar disto. Um dia nós fomos libertos do Egito, e Egito aqui simboliza o tempo de escravidão em que vivíamos. O deserto simboliza aquele período em que passamos de aprimoramento, de sermos lapidados, de amadurecimento. E a terra prometida significa o lugar onde chegamos para servirmos o Senhor e dali comunicarmos Jesus para as nações da terra. Saindo do Egito, escravidão, passando pelo deserto, aprimoramento, treinamento, provação, e entrando na terra prometida, assumindo o ministério individual que cada um de nós deve ter, porque lá na frente, no Novo Testamento, o apóstolo São Pedro disse que nós somos nação santa, pão sem fermento, povo adquirido, libertos da escravidão, e sacerdócio real. Cada um de nós é na terra um sacerdote do Deus Altíssimo.